A Catedral de Vidro, onde os santos choram sangue. Dizem que há lugares onde a fé e a loucura se confundem tão profundamente que se tornam a mesma coisa. E talvez a Catedral de Vidro seja o exemplo mais perfeito disso. Um templo que não aparece em nenhum mapa e que, segundo relatos de poucos sobreviventes, muda de lugar sempre que alguém tenta encontrá-la. Construída inteiramente de vitrais translúcidos, a catedral parece surgir ao amanhecer em vilarejos abandonados e desaparecer quando o sol se põe, deixando apenas o cheiro metálico do sangue e o som distante de um coral que canta em uma língua esquecida. A primeira menção à Catedral de Vidro data de 1721, quando um padre francês chamado Augustin Delmare escreveu em seu diário sobre uma igreja que refletia o céu, mas dentro dela o céu estava quebrado. Ele dizia que o chão brilhava como cristal e que o altar parecia suspenso no ar. A cruz não era feita de madeira, mas de vidro, e dentro dela fluía algo vermelho que se movia lentamente como se fosse sangue. O padre acreditava ter encontrado o milagre definitivo, a prova física de que a fé podia se manifestar na matéria, mas com o passar dos dias, seus escritos começaram a mudar. Ele dizia que as estátuas o observavam durante as orações e que os santos pareciam respirar. Semanas depois, os monges do convento vizinho encontraram Delmare ajoelhado diante da catedral. Seus olhos estavam abertos e o rosto sorria, mas o corpo estava completamente cristalizado, como se o vidro tivesse crescido de dentro dele. Nenhum outro ser humano foi encontrado no local, e quando as autoridades retornaram, dias depois, a catedral já não estava mais lá. Apenas o vazio e um círculo de terra derretida, como se algo quente tivesse repousado sobre ela. Nos séculos seguintes, relatos semelhantes surgiram em diferentes países. Em 1813, pescadores noruegueses afirmaram ter visto uma luz azul no meio do nevoeiro e, quando se aproximaram, encontraram uma construção transparente erguida sobre o gelo. Seus vitrais mostravam imagens que mudavam sozinhas e cada rosto retratado chorava lágrimas vermelhas. Um dos pescadores tentou tocar uma dessas lágrimas e disse ter ouvido um coro vindo de dentro de sua cabeça, cantando palavras que ele não conhecia. Na manhã seguinte, ele foi encontrado morto, com o corpo coberto de pequenos fragmentos de vidro. No final do século XX, um historiador do Vaticano chamado Padre Giacomo Rinaldi afirmou ter encontrado referências perdidas sobre a catedral em textos apócrifos e que ela teria sido erguida não por mãos humanas, mas como punição divina, um espelho feito de fé para refletir o erro dos homens. Segundo esses registros, a catedral teria sido construída por anjos caídos que tentaram criar um novo céu dentro da terra, mas para isso precisaram usar o sangue dos santos que choraram ao ver sua própria queda. As lágrimas tornaram-se rubis e os rubis transformaram-se em vidro, e assim nasceu o Templo Maldito. Rinaldi desapareceu após anunciar que sabia onde a catedral reapareceria novamente, um vilarejo ao norte da Polônia, chamado Krowice. Poucos dias depois, habitantes da região relataram uma luz vermelha intensa no horizonte e um som semelhante a sinos soando dentro da terra. Grupos de curiosos foram até o local, mas nenhum deles retornou. Os militares isolaram a área e alegaram risco de contaminação química. Mas as imagens de satélite mostravam uma estrutura com o formato de uma cruz gigantesca feita de vidro e refletindo uma luz impossível de identificar. Anos mais tarde, uma gravação foi recuperada de uma câmera deixada por um dos desaparecidos no vídeo. Pode-se ver uma mulher entrando em um corredor de vitrais, e logo depois a câmera começa a tremer. Há algo cantando um hino em um tom agudo demais para uma voz humana. As paredes parecem se mover, e em um reflexo rápido, um rosto aparece no vidro.
o rosto da própria mulher que está filmando, mas com os olhos sangrando e um sorriso que não pertence a ela. Pesquisadores que analisaram o vídeo dizem que o som do coral é composto por 7 vozes sobrepostas e que a frequência de uma delas não pode ser reproduzida por nenhum instrumento conhecido. A hipótese é que o som não é acústico, mas mental, algo que vibra dentro do cérebro e provoca alucinações visuais e auditivas. Talvez seja por isso que todos os que entram na catedral perdem a noção do tempo, e muitos dizem ter visto estátuas chorando sangue que se move como se tivesse vontade própria. Alguns estudiosos acreditam que a Catedral de Vidro é uma anomalia entre o divino e o profano, um lugar onde o céu tentou se manifestar e falhou, deixando para trás uma estrutura que reflete tudo o que a fé pode corromper. Outros dizem que é uma ilusão coletiva, um eco de fé aprisionado na terra depois da morte de Deus. Seja o que for, a catedral não pertence a este mundo e parece se alimentar do olhar de quem a contempla. Dizem que quanto mais alguém acredita, mais ela se torna real, e mais próximo fica o som do coral que nunca cessa. Há quem jure que cada vez que um anjo chora, uma nova janela da catedral se forma em algum lugar do mundo, e que um dia todas elas se unirão e o templo ficará completo. E quando isso acontecer, o sangue que escorre dos vitrais se tornará mar, e o céu refletido neles finalmente cairá sobre nós. Se um dia você caminhar por uma estrada deserta e vir um brilho distante, não se aproxime. O que parece ser luz pode ser apenas vidro, e o que parece ser fé pode ser o reflexo do próprio inferno. E se ouvir o som de sinos tocando dentro da sua cabeça, cubra os ouvidos e caminhe para o outro lado, pois talvez você tenha sido chamado pela Catedral de Vidro, e quem entra ali nunca volta o mesmo. Crônicas de Outro Mundo, onde até os santos sangram e a fé se quebra em silêncio. Curta, compartilhe e inscreva-se para que a escuridão continue sendo apenas história e não testemunho.